Mudou tudo! José Roberto Lamacchia voltou atrás e decisão é modificada. Eu vou trazer detalhes sobre essa informação e o torcedor do Vasco vai ficar sabendo de tudo. Novo treinador e reforço fala hoje no CT Moacir Barbosa. E como está a preparação para o jogo contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Estou chegando com tudo nesse momento para levar você para pertinho de todas as informações do Vasco e, é claro, você torcedor vascaíno vai ficar sabendo de todas elas. Mas antes, eu peço sempre na humildade, na moral, o seu joinha, o seu like aqui embaixo é fundamental para o meu trabalho. Corre ali embaixo, deixa o seu joinha, deixa o seu like e, claro, não esqueça que além de ajudar e trazer mais vascaínos apaixonados para esse vídeo, a marca Vasco nos top trends da plataforma acaba subindo e ultrapassando os rivais, tornando a marca Vasco midiaticamente mais atrativa. Vale ressaltar também, se você é Vasco, ainda não está inscrito aqui no canal, estamos muito próximo de bater a meta dos 110 mil inscritos. Então eu dependo da sua inscrição aqui embaixo. Confere ali e vê se está certinho. Tudo certo com o seu like, tudo certo com a sua inscrição. Vamos ao que interessa, as informações importantes do Gigante da Colina, do legítimo clube do povo. E é claro, vamos falar aqui sobre Vasco. Quero falar sobre a decisão que José Roberto Lamacchia, modificou, hein? Modificou tudo. Eu vou falar isso que vai ser uma boa notícia também, tá? Você vai gostar da informação. Mas, falando um pouco sobre o mercado da bola, né? A gente vê o Vasco se movimentando aí. Parece que o De Ossa, né? Está muito próximo de ser reforço do Vasco, né? Faltam algumas questões burocráticas, algumas questões, na verdade, de garantias, né? Aparentemente garantias dadas pelo investidor. É isso mesmo, o Marcos Lamacchia pode estar participando, né, dessa documentação para que o Betis entenda os processos que o Vasco vem passando, né, acerca dessa possível contratação e também sobre a transição no futebol. A saída, né, do presidente Pedrinho, do Clube Associativo do Poder e da 777, afastada no Conselho de Administração da SAF, para 90% ser gerida pelo grupo de Marcos Lamacchia. E, claro, o Real Betis, né, que contratou como um jogador, né, um ativo do clube, o Nelson De Ossa, né, com certeza vai querer ter garantias sobre essa negociação, porque o Vasco pretende, em parcelas, pagar os 11 a 12 milhões de euros que o Real Betis pediu pelo jogador. Aí você vai me perguntar, é bom jogador assim por esse valor? É. O jogador recentemente estava na seleção colombiana, não foi para a Copa por conta de altos e baixos lá na Europa, mas sempre esteve ali na seleção colombiana, é um grande jogador. Eu acho que vai ser uma grande contratação se o Vasco conseguir acertar com o Nelson De Ossa. Queria falar também agora sobre Vitória e Vasco, mas olha só. Antes, José Roberto Lamacchia mudou tudo. Exatamente, ele tinha dado uma declaração e voltou atrás. Assim como quando a liminar, né, afastou o presidente Pedrinho, né, do Conselho de Administração da SAF, José Roberto Lamacchia veio e falou, né, ao Diogo Dantas do O Globo. E dentro dessa fala, algo chamou a atenção. A questão do avião da família Lamacchia, né, que mais precisamente pertence a Leila, o avião da Placar, que pertence aí à família, né, de José Roberto Lamacchia. Ele falou que queria ver como ia fazer, porque ele não iria emprestar o avião para a partida, né, para levar o time do Vasco para o jogo contra o Vitória em Salvador. E após a queda da liminar, voltou atrás. O avião está à disposição da comissão técnica do Vasco, dos jogadores, para essa partida contra o Vitória, tá? Fora de casa. Então, voltou atrás, decidiu voltar, mudou tudo. Agora, o Vasco vai conter, né, mais um custo de logística, né? Vai sair com voo fretado, mais tranquilo, mais rápido. Creio eu que o Vasco viajará na quarta-feira, né, para o jogo em Salvador. Não é muito longe, cerca de 2 horas ali de viagem, 1h30, 2 horas. E está chegando em Salvador para enfrentar ali o Vitória com o avião da Placar. Então, o que o José Roberto Lamacchia falou lá atrás foi revogado, foi modificado e agora o Vasco conta aí com esse apoio logístico. Queria saber a sua opinião? Vai lá nos comentários.
José Roberto Lamáquia, vai lá, pega o avião na volta, já pega uma carona, vem pra cá, vem pro Rio de Janeiro, traz a caneta junto com seu filho Marcos Lamáquia e vamos logo, vamos adiantar os processos, vamos percorrer esse caminho, pelo amor de Deus, a gente precisa dessa venda para ter dinheiro para impactar a janela de transferências, né? A gente precisa ter uma janela de transferências de respeito para voltar ao cenário nacional e para isso precisa ter dinheiro, algo que, infelizmente, né, o Vasco, diante de um cenário do futebol brasileiro um pouco mais hostil, no caso financeiramente falando, a gente não consegue ter uma autossustentabilidade, né? O Vasco arrecada aí anualmente cerca de 400 milhões, é pouco para uma operação, né? Tô falando no bruto, né? No bruto, 400 milhões é pouco para uma operação de futebol que, por exemplo, Palmeiras e Flamengo, 2 bilhões de reais. Então, não dá para ficar 5 passos atrás, né? Então, vamos aguardar aí novos investimentos e, infelizmente, né? Porque eu respeito tanto o lado que não apoia a venda quanto o lado que apoia, apesar de eu apoiar a venda, eu sou muito democrático, né? Eu respeito totalmente quem é contrário, enfim. Cada um tem os seus motivos. Eu tenho o meu de ser favorável à venda da SAF. Enfim, cada um tem o seu estudo, cada um tem o seu motivo. Então, torcendo aí para a venda acontecer o quanto antes, eu todo dia vou cobrar aqui. Vai logo, Pedrinho, vai logo, Lamáquia, pelo amor de Deus. Todos os dias até a assinatura desse contrato, desse memorando de entendimentos. Enfim, tá na hora de andar, né? Segunda-feira, ó, vamos lá. Vamos lá, porque hoje também o técnico Pedro Emanuel, né, vai se apresentar hoje ao torcedor vascaíno, ao elenco vascaíno, né, falando um pouco mais. Já foi apresentado pelo elenco, mas vai falar, né, sobre algumas coisas a respeito do próprio Vasco, aberto aos jornalistas aí, perguntas. Eu estarei lá daqui a pouquinho lá no CT Moacir Barbosa, para trazer para vocês toda a movimentação acerca dessa apresentação do novo treinador e também do lateral esquerdo Paulinho, né? O jogador também será apresentado, creio eu que pelo Admar Lopes, mas tudo pode acontecer, hein? Será que o Fred Luz vai aparecer? Fred Luz que deu declarações muito polêmicas acerca de Vasco e Flamengo, enfim, há um tempo atrás, nunca imaginou, né, que ia trabalhar no Vasco. Agora vai trabalhar no Vasco e vai ter que responder muito em breve sobre as falas, tá? Porque não pegou bem. E, obviamente, o presidente Pedrinho pode estar também no CT Moacir Barbosa e, quem sabe, o Pedrinho fale com o torcedor sobre a venda da SAF, sobre o memorando de entendimento, enfim. Estamos em cima do lance, estarei hoje no CT para trazer para vocês, buscar informações de bastidores para vocês ficarem bem informados hoje na apresentação do treinador e também do lateral esquerdo Paulinho. Vai lá nos comentários, deixe a sua opinião, porque estamos já na expectativa do retorno do Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira, Vitória e Vasco. Lá, olha só, jogo difícil no Barradão, tá? Mas enfim, vai dar tudo certo. Um forte abraço, saudações vascaínas. Daqui a pouquinho eu volto com muito mais informações. Meio-dia, grava aí, anota no papel. Volte meio-dia para a live direto do CT. Dentro do CT Moacir Barbosa que você estará, beleza? Um abraço!